Abre lá a sua Bíblia, lá em Ruth 2. Ruth, capítulo 2. Semana passada nós vimos a trajetória dessa família que saiu da sua terra, foi para Moabe, o marido morreu, os filhos de Noemi morreram. Noemi então fica com 2 noras. Orfa volta para casa, para Moabe, e Ruth se apega, eu fiquei com isso na cabeça, ela se apega firmemente a Noemi. Queridos, então chegando na cidade, chegando em Belém, voltando para a sua cidade, nós vamos ver o que acontece então com essas 2 viúvas. Ok? Ruth capítulo 2. Ruth fica logo depois de Juízes. Tá bom? Então abre lá em Juízes, é o próximo livro. Você vai achar Ruth. Ruth 2 diz o seguinte: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor seja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntas... Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Então disse Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vai atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toque em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas asas você veio buscar abrigo. Disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pouco de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para colher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiver recolhendo, tirem para elas algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam. E assim Ruth começou a colher
na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado, e sua sogra, quando viu que Ruth havia recolhido, quando ela ofereceu o que tinha sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, versículo 19, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou a sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser leal e bondoso com vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente. Ele é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou. Depois ele mesmo me disse, também fique com os ceifeiros até que termine toda a colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz, até recolher as espigas, até acabarem as colheitas da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Pai, a sua palavra foi lida, Deus. Obrigado, Pai, por essa história maravilhosa. Deus, desse texto, dessa história, dessas pessoas, o Senhor quer falar profundamente ao nosso coração, Pai. Pai, tire tudo que vai impedir o Senhor de agir nessa noite. Afasta, Pai, o nosso coração das distrações, ó Deus. Por favor. E que o Senhor use o pregador, use o teu povo para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Uma surpresa inesperada. A surpresa inesperada. Amanhã, como você sabe, por exemplo, amanhã, que dia amanhã? Que isso, está todo mundo aqui ligado, Dia dos Namorados. E daí fica a pergunta para você, como é que você quer ser surpreendido amanhã, hein? Não é verdade? Você fica pensando, tá difícil a situação, de repente um chocolatezinho. Aí a pessoa fala assim, não, tô bem recheado, não preciso de chocolate, não. De repente, ir no cinema, não sei. Você vai chegar com seu namorado, sua namorada, você vai sentar ali com sua esposa, seu esposo, e vocês vão ler juntos devocionais. Olha que maravilha, que presente, hein? Bênção de Deus. Ou de repente você fica assim, tá, mas eu estou sozinho, então quem sabe eu sou surpreendido com o namorado. Amém? Eu ouvi da galeria, amém? Amém? Queridos, brincadeiras à parte, essa mulher aqui, Ruth, foi surpreendida pelo Senhor. E a surpresa é muito bom, porque isso gera algo no nosso coração. Algo vem quando você pensa numa surpresa. Algo brota no seu coração quando você faz aniversário, alguém chega para você e te dá um presente. Surpresa. E é justamente isso que nós vamos ver essa noite. A surpresa que Noemi e Ruth tiveram. Uma surpresa do Senhor. Então, eu gostaria que essa frase ficasse marcada na sua cabeça, ficasse cravada na sua mente. Pode passar? Essa frase é o seguinte: soberanamente, Deus providencia sustento e salvação quem busca refúgio em suas asas. Soberanamente, Deus providencia sustento e salvação quem busca refúgio em suas asas. Queridos, nós vamos ver como essa mulher, Ruth, se agarrou firmemente na promessa que ela fez, principalmente quando ela disse: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ela não estava falando isso da boca para fora. Ela sabia as consequências de seguir aquela promessa.
E para ficar gravado mais ainda na sua cabeça, eu quero que você olhe essa palavra aqui. Pode dar mais um clique? SOS. Gente, eu não errei não, tá bom? Você pode olhar SOS como um pedido de socorro, ou lembrando aqui do JB, do nosso querido Ricardo, você pode falar SOS, tá bom? Lembrando o sim do japonês lá, SOS. SOS, por que SOS? Pode dar mais um clique? Nós vamos ver hoje, pode dar mais um? S de soberania, O de oásis, S de Salvador e S de sustento. Soberania, oásis, Salvador e sustento. Primeira parte que eu quero ver com vocês é o versículo 1 ao versículo 7. Soberanamente, a soberana coincidência de Deus. A soberana coincidência de Deus. Vamos lá. Queridos, olha só como é que o texto começa. O texto começa assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Isso traz uma ideia, traz uma esperança para Noemi. O texto já começa falando que algo vai acontecer. O autor faz questão de destacar que existe um parente, sim, da parte de Noemi. Tá bom? E esse homem era conhecido como Boaz. E essa frase aqui, Noemi tinha um parente por parte do marido. Literalmente, Noemi tinha um conhecido, alguém que ela conhecia, alguém da parte do marido. Agora, eu quero ver com vocês a característica de Boaz. Queridos, Boaz tem uma personalidade inegável. Boaz é destacado no texto como alguém que tinha uma personalidade diferente. E o autor faz questão de destacar. Ele diz o seguinte: Noemi tinha um parente por parte do Boaz, por parte do marido, tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, que era o marido de Noemi que morreu, e ele chamava-se Boaz. Um homem de grande valor, um bravo guerreiro. Essas expressões aqui parecem as melhores qualidades de um homem. Queridos, Boaz era rico e influente, respeitado, um comerciante conhecido na cidade, um homem de palavra, homem que tinha caráter. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, era alguém da família, alguém próximo. E ainda por cima, versículo 4, enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor seja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Uma saudação tipicamente judaica. Isso seria como se chegasse hoje na rua e falasse com alguém assim: paz do Senhor. Isso, saudação tipicamente judaica. Queridos, Boaz é atento aos seus negócios. Ele nota a presença de Ruth na plantação, na sua parte da plantação. Da ideia aqui no texto, naquele contexto, não existiam plantações separadas. Era um campo e eram delimitadas partes de homens. É por isso que o texto fala que ela começou casualmente. Foi justamente na parte que pertencia a Boaz. Grave isso. As características de Boaz: homem rico, influente, alguém da família, crente, atencioso. Gente, Boaz era um partidaço. Boaz era alguém que estaria hoje em falta aqui na sociedade, ainda mais pelo seu caráter notável. Gente, quem não queria ter um Boaz do seu lado? Não é verdade? Rico, acabou, já parou aí. Influente e ainda por cima crente, confiava plenamente nas promessas de Deus. Nós vemos isso no texto, no decorrer do texto. Gente, notável demais as características de Boaz. Notável.
E o que ele faz por Ruth é superior do que a gente pode imaginar, do que poderia estar na nossa cabeça. Mas o autor também ele dá umas características também de Ruth. Ruth também não está fora do plano. Não, Ruth sim, é notável. Vamos lá. Ruth era uma viúva, pobre, moabita. Tá bom? Essa era a característica dela. Mas olha só que interessante, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha. Gente, Ruth não ficou parada. Ela foi em busca da sobrevivência, foi em busca da colheita. Ela vai ao campo, atrás dos segadores, que deixavam cair as espigas, ou deixavam para trás, que eles não poderiam pegar no meio da colheita. Se caísse alguma coisa, eles não poderiam pegar ou voltar até lá, porque isso pertencia às viúvas e aos pobres. Nós vamos ver isso na lei do Senhor. E ela entendeu isso e falou: caramba, está aí uma oportunidade, eu vou atrás do trabalho. Queridos, ela não ficou traumatizada por ser carente e necessitada. Ruth teve a iniciativa de cuidar da sua sogra. Ela assumiu a responsabilidade de provedora e foi atrás do sustento da sua família. Ela viu que Noemi era muito velha para fazer o trabalho, então ela tomou a postura de falar assim: não, eu vou recolher. Então Noemi fala: vá, minha filha, pode ir. E olha só que interessante, como Deus cuida do seu povo. Em Levítico 23, 22 diz: quando fizerem a colheita na terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da colheita, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Queridos, Deus cuida de todos os detalhes. Deus providencia tudo para o seu povo, para o seu amado povo. Essa mulher vai ser surpreendida. E olha só que interessante. Ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que foi atrás do sustento. Apesar de ser moabita, ela absorveu a cultura para si. A promessa que ela fez para Noemi, ela assumiu a cultura para si e foi atrás do sustento. Meu amigo, minha amiga, irmão amado em Cristo Jesus, em tempo de crise nós precisamos arregaçar as mangas e ir atrás do nosso sustento, do nosso trabalho. Quantas vezes surgem oportunidades para vocês, mas você acha o seguinte: não, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui não é digno. Caramba, eu estudei tanto para poder fazer. Não, eu não posso fazer isso. Então, assuma uma postura de trabalhar onde há possibilidade de trabalho. Sinceramente pensando, você acha que Ruth queria estar numa colheita? Você acha que Ruth saiu da sua terra, do meio do seu povo, para estar colhendo em um outro povo? Não, pelo contrário. Ela assumiu a postura, tomou a atitude e foi. Mas o que eu quero destacar para vocês aqui, nesses 7 versículos, não é nem a característica de Ruth, nem a característica de Boaz. Eu quero destacar para você a coincidência do nosso Deus. Queridos, pessoas completamente diferentes. Um homem rico e influente, uma viúva pobre, moabita, mas que estava ali buscando o seu alimento. Deus providencia algo tremendo. Versículo 3. Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, caiu-lhe em sorte. Na RA, na versão atualizada, diz: por coincidência. Queridos, ela foi cair justamente aonde? No campo desse cara.
desculpa falar assim, no campo desse homem valoroso, no campo do vaso Boaz. Ela foi cair justamente ali, aparentemente por acaso. Mas, queridos, providencialmente, Deus cuidou de cada peça e encaixou no seu devido lugar. Olha só que interessante. Naquele exato momento, enquanto ela estava colhendo ali, o autor faz questão de frisar isso. Queridos, essa aqui é a primeira parte fundamental do texto. O grande encontro entre eles. E nós veremos aqui ainda nesse texto, nessa passagem, Ruth 2, o segundo grande clímax do livro. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os cefeiros. Um encontro divino marcado ali naquele lugar. Ruth buscava sustento para sua casa, para a casa da sua sogra, e foi parar justamente nas terras de Boaz. Queridos, a resolução de Ruth a levaria a lugares inimagináveis. Ela seria surpreendida pelo Senhor. Embora Ruth não tenha ido intencionalmente ao campo de Boaz, o Senhor providenciou, guiou os seus passos até ali. Até então, queridos, Ruth não estava percebendo, não tinha noção do que ia acontecer na vida dela. Ela simplesmente estava ali colhendo, estava ali buscando sustento para sua casa. Boaz chega, nota, vê alguém diferente, provavelmente pelas vestimentas dela, provavelmente por ser moabita, se vestir diferente do povo, e aquilo chama a atenção dele. E justamente naquele lugar há um encontro de Deus marcado ali para eles. Queridos, muitas vezes é assim na nossa vida. A gente fica pensando: Deus, por que o Senhor abriu essa porta? Ou por que o Senhor fechou aquela porta? Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou aqui nesse lugar? O que vai acontecer comigo? Não sei, uma porta de emprego, uma faculdade, um trabalho, na sua escola. Queridos, Deus abre portas que a gente nem imagina que Ele está abrindo. Mas na sua providência, Deus tem cuidado de todas as coisas. E daí, quando eu estava escrevendo, eu falei assim, eu tenho que falar isso para a igreja, com gratidão no meu coração ao Senhor. Em 2014, final do meu tempo do seminário, tinha recebido a notícia de que não continuaria na igreja que eu ia estar trabalhando, então fico sem saber para onde eu ia. Simplesmente eu fui para o meu quarto, na segunda-feira, fui para o meu quarto, orei, falei assim, Senhor, eu fiz o seminário até aqui, eu passei por tantas experiências, só não deixa eu desanimar. Se o Senhor guiou meus passos até aqui, Deus, o Senhor vai continuar guiando os meus passos. Na quinta-feira, querido, daquela semana, um amigo do seminário passando no corredor falou assim, Macário, vem cá, deixa eu falar com você rapidinho. Cara, você está sem estágio, não está para 2015? Tô, cara. Ele, cara, tem uma igreja lá em Angra dos Reis que o pastor queria alguém para trabalhar com jovens e adolescentes, mas eu não sei se ele quer alguém solteiro. Cara, é uma possibilidade. Mas sabe aquela conversa de corredor de seminário? Sabe aquela conversa que você fica assim, caraca, meu Angra dos Reis, eu nunca fui lá, cara. Nem sabia que ia ter caranguejo entrando no meu quarto. Quem não sabe, tá bom? Enfim, foi uma experiência assim, de vida, cara. De vida. Gente, Deus providenciou tudo. Tem coisa na nossa vida que a gente não imagina. E hoje estar aqui falando com vocês é uma provisão disso. Eu vejo estampado no meu coração Deus na sua providência, na sua soberania, cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Sabe, meu querido, quando situações acontecerem na sua vida, entenda, cara, não fugiu do controle do Senhor. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a conheces inteiramente, ó Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões sua mão sobre mim. Salmos 39, versículo 3, versículo 5. O Senhor sabe todas as coisas. Nada foge do controle soberano do nosso Deus. O nosso Deus é um grande maestro que conduz a história perfeitamente, queridos. Ele sabe de cada detalhe. Assim como na história de Ruth, tinha um grande encontro marcado ali. Um grande encontro entre Ruth e Boaz. Entre uma moabita, pobre, viúva e um grande homem poderoso. Assim também, na sua vida, Deus marca encontros soberanos. Ele encaixa detalhes na sua vida. Amém? Essa é a grande soberania da coincidência do nosso Deus. Sinceramente falando, eu acho que não existe coincidência. Porque Deus sabe, Deus conhece. Caramba, perdi isso, perdi aquilo. Cara, Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Uma palavra para você, querido. Grave isso no seu coração. A gente fala que Deus é soberano, que Deus sustenta, que Deus cuida, mas muitas vezes a gente esquece de aplicar isso no nosso coração, no nosso dia a dia. A soberania de Deus é algo muito bonito e belo, mas que fica tão distante do nosso coração. Não adianta nada você saber que Deus é soberano, mas isso não tem efeito nenhum no seu coração. Segundo ponto que eu quero ver com vocês, o oásis acolhedor de Deus. Ela está ali colhendo. Boaz, então, nota a presença dela e diz: ouça bem, minha filha. Ele chama a atenção dela porque ele vai dizer, provavelmente, queridos, Boaz tinha entre 45 e 55 anos, tá bom? E ela era bem mais nova. Não consegui identificar a idade dela. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher, darei ordens aos rapazes para que não toque em você, quando estiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Queridos, primeira coisa que Boaz fala aqui para ela, não se afaste daqui, vá atrás do grupo, fique com eles, olha só, não sai das minhas terras, como um status, né? Fique junto com os meus servos. E mais, ele fala outra coisa. Ele encoraja Ruth. Fala o seguinte: preste atenção onde eles estão indo e vá atrás das moças. Olha onde elas estão indo, olha como elas estão fazendo, homens e mulheres trabalhando juntos, porque a colheita era grande e precisava, sim, do máximo esforço dos dois, homem e mulher trabalhando juntos na colheita. E mais, olha só que interessante, Boaz fala para Ruth, para ela ficar tranquila, porque os homens não iam tocar nela. Queridos, trabalhando na lavoura, trabalhando na colheita. E ela disse, vá atrás dos ceifeiros, das servas, fique próximo deles. Provavelmente, queridos, ali homens poderiam fazer piadinhas, poderiam até mesmo abusar sexualmente dela. Ele sabia do risco que Ruth estava passando ali. Então, ele já previne ela e fala o seguinte: eu já dei ordens aos rapazes para que não toque em você. Proteção. E ainda mais, para terminar, Boaz fala o seguinte: quando tiver sede, imagina, se você fica mexendo na terra lá na sua casa, trabalhando, no sol do meio-dia, meia hora só, tá bom? Na cabeça, você já fica como?
calor batendo na sua mente, você começa a delirar e ver gnomo, você começa... E, queridos, naquela época era o seguinte, a água era difícil de arrumar. Então, eles tinham que trazer a água e colocar no reservatório. Agora imagina, ela sozinha, ela não tinha condições, não sabia, para buscar água era longe, isso ia tirar tempo de trabalho dela. Então Boaz ainda fala o seguinte, olha, Ruth, se tiver sede, vá lá e beba da melhor água. A água que está guardada, a água que está reservada, a água que os homens pegaram. Você pode beber ali tranquilamente, vá lá e se satisfaça. Ele providencia algo extremamente importante para ela. Trabalho, fique na minha colheita, companhia, proteção física e água fresca. Gente, Boaz é um gentleman. Boaz é um cara. Boaz, ele transborda de graça na vida de Ruth. Boaz olha a necessidade e ele chama Ruth e dá um refrigério para ela. Queridos, diante desse oásis gracioso, e é esse oásis acolhedor que eu quero trazer à sua cabeça, o seu coração, ela estava sozinha, ela estava com medo, ela não sabia como é que seria o dia de trabalho dela. Então Deus providencia algo tremendo para ela, e dá mais do que o necessário para ela. E ela então se sente extremamente agradecida. E olha só, ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor nos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ela se prostra, querido, numa atitude de humildade, de gratidão. Ela sabia que Boaz estava fazendo mais do que ele poderia fazer. Ele estava transbordando de graça na vida dela. Ele estava indo além do que ela poderia imaginar. E a única atitude que ela tem é simplesmente se prostrar e falar isso para ele. Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, deixou o pai, a mãe, a terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Ele sabia, queridos, já cantaram a bola para ele, de que Ruth tinha deixado tudo para trás, que Ruth tinha abandonado a vida dela para viver com uma viúva, com a sua sogra. Ele sabia que ela estava ali e que ela precisava ser acolhida, que ela precisava ter alguém que puxasse ela para perto dela. Aqui, claro que Boaz não fala aqui claramente, mas eu creio que na mente dele, ele lembra de um ancestral dele. Que loucura, né? Ele lembra de um ancestral dele. Lembra de quem? Quem saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi viver no meio de um povo? Abraão. Ele lembra que Deus fez uma promessa para ele, que iria sair, então ele sai na provisão do Senhor. Então, queridos, diante desse amor leal que Ruth demonstrava à sua sogra e ao seu Deus, ao povo de Noemi, Boaz faz uma oração para Ruth. Eu quero ler para vocês, versículo 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele reconhece que Ruth tem sido bondosa com Noemi. Ele reconhece que diante do trabalho dela, ela vai ser recompensada. Ele reconhece, querido, que diante
do trabalho dela, do desprendimento dela da família, do desprendimento dela cuidar da sua sogra, que ela vai ser recompensada. Por quem? Por ele? Somente? Por ela estar trabalhando ali? Não, porque ele está fazendo talvez o máximo para ela, mas existe alguém que vai fazer muito mais. Que ela vai ser recompensada pelo Senhor. Eu gosto muito dessa afirmação dele, porque ele fala o seguinte: que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar abrigo. Queridos, isso que lembra alguma coisa para você? Isso aqui lembra algo para você? Lembra alguma passagem da Bíblia? Deus, ele é conhecido como alguém que cuida dos seus. Protege-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra das suas asas. Salmo 17. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem me refugio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, debaixo das suas asas encontro refúgio. Salmo 91. Querido, Boaz abençoa Ruth dessa maneira. Boaz mostra graça para ela. Boaz demonstra a alegria de ver o que Ruth estava fazendo pela sua sogra. Boaz acolhe, querido. Boaz derrama graça sobre ela. E é assim que o nosso Deus derrama a sua graça sobre nós. É assim que Deus mostra para a gente a alegria no coração dele, quando a gente se refugia nele, busca refúgio nele. É assim que Deus cuida dos seus. Querido, Deus cuida de você. Deus cuida, por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis. Deus cuida de você, meu amado. Deus protege você. E olha só que alegria, com que alegria ela diz para Boaz: achei eu graça aos teus olhos, meu Senhor, pois consolaste e falaste bondosamente a tua serva, não sendo eu nem mesmo uma de suas criadas. Queridos, ela reconhece que Boaz está fazendo mais, está fazendo além, está fazendo mais do que aquilo que ele poderia fazer por ela. Ela reconhece que Boaz vê a sua pobreza, a sua viuvez, o seu exílio da sua terra, do meio do seu povo. Ela reconhece que Boaz está oferecendo algo maravilhoso para ela, algo que vai transbordar, algo que vai ser marcante na vida dela, algo que vai fazer uma divisão daquilo que ela passou, aquilo que ela viveu até aqui, as desgraças que aconteceram na vida dela até aquele momento, e a partir daquele momento, então, que Boaz oferece para ela. Isso é favor imerecido. Isso, meu querido, minha querida, entenda, isso é graça. O nome disso é graça. A graça do Senhor com que você tem que se refugiar, querido. É na graça de Deus, na maravilhosa graça de Deus, que você tem que vir aqui, estar junto na sua casa, olhar para os seus filhos, para o seu marido e orar por eles, buscar refúgio para a sua casa, na graça de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Nós vivíamos como moabitas,
Não que Moabita vivia dessa forma, mas estava longe do Senhor. Viviam longe do plano de Deus, longe do povo de Deus. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Éramos, por natureza, merecedores da ira divina, merecedores do caos de Deus sobre nossa vida. Naturalmente, meu querido, você precisa. Naturalmente, você que está distante de Deus, tem a ira de Deus sobre você. Você que está longe do Senhor, tem a ira de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, longe do Senhor. Mas deixa eu contar uma boa história para você. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade conosco em Cristo Jesus. É isso que é graça, meu amado. Isso que é graça. Antes você vivia como um pecador miserável, vivia jogado por aí, largado na lama, à mercê das circunstâncias da vida. Deixa a vida me levar, vivendo dessa forma. Mas o Senhor vem ao seu encontro e demonstra por você uma graça maravilhosa. Demonstra para você essa graça, essa alegria imensurável que você só encontra em Cristo Jesus. O nome disso é graça. Depois disso, querido, olha só o que acontece. Olha só, o que Boaz continua fazendo pela vida dela, a transbordação da sua graça. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, aquele pãozinho que você come lá no seu café da manhã, 7 grãos. Ela comeu e ficou satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para colher, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Lembra? Ela só poderia colher o que caía do chão. Mas o Senhor demonstra a sua graça e dá além. Boaz vai além. Olha, não repreenda se ela colher entre eles. Pelo contrário, quando estiver colhendo, tirem para elas algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela recolha e não as impeçam. Querido, isso é graça do Senhor. Boaz está sendo um instrumento de Deus na vida de Ruth. Boaz está sendo usado plenamente por Deus para acolher essa viúva pobre e moabita. Que história linda, gente. Para um pouquinho aqui agora e pensa nisso. Pensa você, se você estivesse nas circunstâncias de Ruth, sem as pessoas que você ama, longe da sua família, longe da sua terra, pobre, viúva, e alguém vem e derrama bênção sobre sua vida, plena provisão para você. Não me veio outra palavra à mente a não ser entender isso aqui. O oásis acolhedor de Deus, onde nós podemos respirar e encontrar em Deus a alegria, e encontrar nele satisfação plena. Isso é graça. Isso se chama graça. Próximo ponto que quero ver com vocês, do nosso texto, ele continua: o Salvador e o sustento abastardo de Deus. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado e a sua sogra, quando ela havia recolhido... E sua sogra viu o quanto ela havia recolhido
quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que tinha sobrado da refeição. Ela guarda, querido, o que ela sobrou, tá bom? Tá aqui algo para você, não joga comida fora, guarde, tá bom para comer depois. Ela guardou quando ficou satisfeita e entregou para ela. E daí então, queridos, Noemi olha aquilo, ela olha aquela provisão, claro, desacreditada, pensando, gente, o que aconteceu? Quem foi que fez isso por você? Quem foi que te sustentou? E daí vem a palavra de Noemi. Onde você colheu hoje? A sua sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que suportou, que se importou com você. Lembra? Era um campo e ela começou a colher. E essa frase, eu vou... E aquele que se mostrar propício a mim, eu vou colher e tudo mais. E foi o capataz que, quando ela foi conversar com ele. E aqui fala de novo: bendito seja aquele que se importou com você. Boaz se importou com ela. Noemi faz uma bênção para ele. Ora, pedindo ao Senhor que Deus abençoe ele. Mal ela sabia que mais para frente ela iria reconhecer que ele é a própria bênção para a vida dela. E olha só que interessante. Ela vai atrás da fonte, procura saber quem foi que fez isso com Ruth, e ela então descobre que foi Boaz. Só para você ter uma ideia, Ruth recolheu naquele dia aproximadamente, pasmem, tá bom? 25 quilos. Talvez no rodapé da sua Bíblia esteja aí aproximadamente 19, 18 a 20 litros, aproximadamente 25 quilos. Foi coisa pra caramba. Ela voltou cheia, plena, abastada no Senhor. Bom, Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem, Boaz, é um de nossos resgatadores. Na versão A Mensagem diz o seguinte: Noemi disse à sua nora: o Eterno o abençoe. Afinal, Deus não nos abandonou. Ele nos ama, tanto na hora difícil quanto nos bons momentos. Queridos, nessa oração nós vemos então o segundo clímax, a segunda grande porção desse texto. A primeira foi o encontro soberano entre Ruth e Boaz. O segundo grande clímax desse texto é justamente essa frase: ele é um dos nossos resgatadores. E é engraçado, porque ela cita justamente a bondade e a lealdade de Deus. Queridos, Noemi entende que as circunstâncias com que Ruth voltou foi somente pela provisão de Deus, foi somente pela graça de Deus, foi somente pela bondade do Senhor, pela bondade e a lealdade do Senhor. Versículo 3, a grande coincidência. Ela entende, queridos, que Deus tem desenhado algo, e aqui aparece no coração de Noemi uma esperança. Ela volta a respirar, porque Boaz é alguém próximo, é um resgatador. E não só isso, ela agradece ao Senhor por ser fiel a vivos e mortos. Que doideira, não, porque ao cuidar delas que estão vivas, o Senhor permanece ainda vivo, o nome da sua família, o nome da sua família, da família de Noemi. É maravilhoso ver isso. Noemi prossegue e conta a Ruth a respeito das suas razões e a sua alegria. Na versão Revista Atualizada diz: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Na versão NVT diz: esse homem é um dos nossos parentes mais próximos.
o resgatador de nossa família. Querido, esse homem é parente próximo. É um dos que tem sobre nós o direito de resgate, aqui na versão King James. Tá bom, Macário. Tá muito legal, tá muito bacana. A história de Ruth é interessante, mas eu tô aqui quase dormindo. O que isso tem a ver comigo, com você? Essa palavra aqui, resgatador. No original, Goel. Essa palavra aqui, resgatador, é o enredo do livro, é onde gira em torno desse livro inteiro. Esse homem é chamado aqui de resgatador. Alguém que tem o direito de fazer alguma coisa. Que direito é esse? Então nós vamos ver aqui o que um resgatador poderia fazer naquela época. Um resgatador poderia resgatar um membro da família vendido como escravo, Levítico 25. Ele poderia resgatar uma terra que precisava ser vendida por causa da dificuldade econômica. E ele poderia resgatar o nome da família por meio do casamento levirato. Queridos, esse costume retratado é a realidade do nosso Deus, do nosso Redentor. Entenda, aonde que Boaz entra aqui na história, que se mostra tão pessoal para mim e para você? Aonde que Boaz entra na nossa família, aqui, e pode fazer uma diferença nesse texto? Não por Boaz, mas, queridos, Boaz retrata Cristo. Ele é nosso irmão, e Ele nos redime. Ele redime a nossa vida quando éramos escravos do pecado. Ele redime o que havia perdido, todas as posses e privilégios na terra por causa da queda. Querido, Cristo Jesus, Ele redime a nossa vida, pois estávamos alienados, longe de Deus. Longe de Deus. Boaz tem muita diferença aqui, faz toda a diferença nesse livro, porque ele mostra o que é Cristo. Boaz representa Cristo. Mostra pra gente o que Cristo fez por mim e por você. Mostra, se faz pessoal, bate aqui em nosso coração, que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos fez através do ministério da reconciliação. Querido, você tem acesso agora a Deus através de Cristo Jesus. Você tem o direito de se chegar até Deus através de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus te resgatou. Cristo Jesus é nosso resgatador. Cristo Jesus nos tira do império das trevas e nos coloca junto com Ele, na sua luz, na sua graça. Cristo Jesus, querido, entenda, Cristo Jesus é o nosso resgatador. É alguém que mostra pra gente a sua graça. É alguém que mostra pra gente, o nosso Deus, que mostrou pra gente a alegria da salvação. Você estava longe, você estava perdido, mas Cristo Jesus veio ao teu resgate. E não só isso, querido, não só Ele te deu proteção, te deu companhia, olha que família bonita você tem aqui, não só te deu alegria de sustento para sua casa, porque não vai faltar nada para você. Nosso Deus nos resgata do império das trevas, da morte, da condenação eterna. E hoje você pode ter um refrigério através de Cristo Jesus. Jesus Cristo, se não for por Ele, meu querido, você está muito longe. Se não for por Jesus, se Jesus não bate no seu coração, você está muito distante de adorar a Deus verdadeiramente. Se você vem aqui na igreja e não entende que essa cruz foi por você, é porque você está muito longe desse Salvador pessoal. Nosso Jesus mostra para a gente que lá atrás, essa viúva pobre, alguém iria resgatar ela. Assim como Ele quer resgatar a gente aqui essa noite. Ele quer mostrar
para você como Ele te ama. E não só Ele te dá coisas boas, mas Ele te dá a bênção principal, que é a vida nova, transformação, uma família, a alegria de você poder acordar amanhã de manhã e falar o seguinte: Deus, obrigado porque eu tenho nova vida nesse meu resgatador, Cristo Jesus. Amém? Algumas aplicações para você levar para casa. Cuide de sua família. Querido, Ruth foi atrás do sustento da família. Ruth foi atrás do que ela poderia fazer. Qual é a necessidade de sua família hoje? É só financeira? Ou será que sua família precisa de um amparo espiritual também? Cuide da sua família. Busque o melhor do nosso Deus para a sua família. Ruth foi atrás do sustento da família, do sustento financeiro, do pão de cada dia, e Deus proveu. Faça o mesmo. Vá atrás. Mas, primeiramente, querido, lembre que a sua família precisa do amparo espiritual, da proteção da nova vida. Segundo, em tempo de crise, não fique parado, arregace as mangas e trabalhe com o que vier à sua mão. Queridos, eu tenho orado por vocês, tenho batido no meu coração, pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão buscando do Senhor, e minha oração por vocês é o seguinte: Deus, por favor, não deixa faltar nada. Pai, por favor, não deixa faltar o necessário de cada dia. Por favor, Deus. Assim como, querido, no dia que faltar para mim, eu creio e peço a vocês para que vocês orem por mim também. Para que não falte nada para aqueles que o Senhor tem cuidado. Chame aquelas pessoas que você confia, que conhecem você, mais próximas, e orem. Ore junto com ela. Peça ao Senhor, para o Senhor dar a provisão para ela, para a casa dela, para a família dela. Por favor, faça isso, mas trabalhe com aquilo que Deus está te dando. Pode ser o trabalho mais simples, mas se tem uma porta aberta, vá e faça o seu melhor. Confie na provisão de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus trabalha, queridos, de acordo com todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha em seu favor. Deus muda as peças de acordo com o plano dele, de acordo com a soberania dele. Eu não sei o que Deus vai falar para você, aonde Deus vai trabalhar no seu coração, o que você precisa mudar. Mas eu creio sim que Deus cuida e provê tudo para a gente. Tudo. Querido, entenda, não vai faltar nada para você. Deus provê para a sua vida. A história de Ruth e Noemi poderia ser a história mais trágica, mas teve uma mudança, porque Deus interviu na história dela. Como Ruth, precisamos abandonar a vida passada e encontrar em Cristo o oásis da nova vida. Jesus Cristo um dia disse o seguinte, galerinha aí, jovens, preste atenção, olha o que Jesus Cristo disse. Olha o que Jesus Cristo disse. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Onde você tem encontrado a sua vida? Existe alguém ou alguma pessoa que está acima de Deus?
tem alguém ou alguma coisa que está acima de Deus, meu querido, minha querida. Entenda. Coloque Deus em primeiro lugar. E isso envolve renúncia. E isso envolve deixar pai e mãe. E isso envolve não deixar de abandonar e deixar para lá. Até porque a campanha diz isso. Nós precisamos amar os nossos queridos. Mas, em primeiro lugar, você tem que amar a Deus. Porque amando a Deus, você vai amar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, como deve amar. Um amor sacrificial, um amor que é penoso, um amor que as circunstâncias estão contrárias, mas que Deus sustenta, porque é um amor que vem dele. E vamos lá, por fim, Jesus é o nosso parente próximo que pode resgatar a nossa família. Querido, é Jesus. É Jesus Cristo. Se não for Jesus na sua vida, você não estaria aqui. Se não fosse Jesus controlando a história, você não estaria aqui. E se não for Ele em primeiro lugar na sua vida, você vai estar muito longe, vai estar condenado eternamente para longe do Senhor. Jesus é o resgatador da nossa família. E com isso, querido, eu convido você a se colocar de pé, pensando nessa frase: soberanamente, Deus providencia sustento e salvação a quem busca refúgio em suas asas. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o soberano Deus que veio, que saiu da sua glória, adorado por anjos, que saiu da sua majestade, que veio aqui, querido, como homem, passou a mesma coisa que você, padeceu aqui nessa terra, mas Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso Salvador. Ele é a alegria que você pode buscar plenamente, a alegria que você pode se assegurar. Jesus Cristo é quem pode resgatar a nossa família. É Jesus quem pode trazer pessoas ao arrependimento. É somente Jesus, querido, que pode dobrar o coração do homem. É somente Jesus que transborda de alegria o nosso coração. É somente Jesus, Cristo Jesus, que pode fazer você uma nova criatura.